A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está se intensificando, com uma tarifa de 10% sobre importações chinesas e as contramedidas de Pequim impactando indústrias globais, desde cadeias de suprimentos automotivas até a produção de semicondutores. Os efeitos colaterais são imensos. A seguir, os 7 principais consequências desse conflito crescente e como elas podem remodelar o comércio internacional. Número 7. Preparando o cenário. A tarifa de 10% gera turbulência global. A tarifa de 10% sobre importações chinesas, implementada pelos Estados Unidos no início de 2025, marcou uma mudança significativa na política comercial americana. O objetivo era abordar questões domésticas como imigração ilegal e o tráfico de fentanil. No entanto, as repercussões foram muito além das fronteiras dos Estados Unidos, aumentando as tensões econômicas globais. Canadá e México, já afetados por tarifas anteriores de 25%, reagiram fortemente. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, destacou a importância das exportações energéticas do país, enquanto o premier de Ontário, Doug Ford, chamou as tarifas de uma declaração de guerra, sugerindo boicotes e medidas retaliatórias específicas. A indústria automotiva, incluindo gigantes como Volkswagen e General Motors, enfrentou desafios imediatos, como o aumento dos custos de matérias-primas e potenciais perdas de empregos. Economistas alertaram sobre um efeito dominó, com preços ao consumidor subindo e relações comerciais globais se deteriorando, ameaçando a estabilidade econômica no longo prazo. Número 6. O contra-ataque da China. Matérias-primas críticas e petróleo. A resposta da China às tarifas americanas tem sido estratégica, focando em materiais essenciais para baterias de veículos elétricos e tecnologias avançadas. Ao restringir a exportação de lítio e cobalto, Pequim desestabiliza as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos, aumentando custos de produção e desacelerando a inovação em setores como energia renovável e defesa. Além disso, a China reduziu drasticamente a importação de petróleo dos Estados Unidos, redirecionando sua demanda para fornecedores da Rússia e do Oriente Médio. Essa mudança está remodelando os mercados globais de energia e aumentando a concorrência para os exportadores americanos. A China também impôs tarifas elevadas a produtos industriais americanos, com taxas variando de 76% a 97,1%. Essas medidas visam proteger indústrias locais e incentivar a produção doméstica de alternativas usadas em peças automotivas, eletrônicos e equipamentos médicos. Essas ações demonstram a estratégia da China de fortalecer sua resiliência econômica e desafiar as políticas dos Estados Unidos. Enquanto isso, indústrias globais precisam se adaptar a essas mudanças, priorizando a segurança das cadeias de suprimentos em meio às crescentes tensões geopolíticas. Número 5. Protegendo os veículos elétricos americanos. O jogo das tarifas de alto risco. Os Estados Unidos aumentaram significativamente as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, elevando-as para 12,5%. O objetivo é proteger montadoras nacionais, tornando seus carros mais competitivos. Embora essa medida favoreça os fabricantes americanos, também pressiona a indústria a acelerar sua produção para atender à crescente demanda. Se houver atrasos, a adoção de veículos elétricos pode ser prejudicada, colocando em xeque a eficácia dessa política. Além disso, as tarifas sobre baterias de íon lítio subiram para 25%, destacando a necessidade de fortalecer a cadeia de suprimentos doméstica. Com matérias-primas como lítio e níquel sob restrição, os Estados Unidos buscam reduzir sua dependência da China nesse setor. Embora essas iniciativas possam impulsionar a inovação, desafios como gargalos na oferta e custos elevados ainda persistem. Esse momento decisivo pode tanto solidificar a liderança americana em energia limpa quanto expor vulnerabilidades críticas da indústria. Número 4. O conflito dos semicondutores, garantindo a liderança tecnológica dos Estados Unidos. Os semicondutores, fundamentais para smartphones, sistemas de defesa e economias modernas, estão no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. As tarifas sobre chips fabricados na China vão dobrar de 25% para 50% até 2025, refletindo os esforços dos Estados Unidos para manter sua vantagem tecnológica e lidar com preocupações de segurança nacional, com empresas como Intel e TSMC expandindo suas operações nos Estados Unidos. No entanto, esses projetos levarão anos para amadurecer, deixando lacunas a serem preenchidas no curto prazo. Enquanto isso, a China está acelerando seus avanços na produção de semicondutores, impulsionada por iniciativas governamentais. Pequim também impôs restrições à exportação de galho e germânio, materiais essenciais para a fabricação de chips avançados. Essa corrida tecnológica destaca os riscos da fragmentação da cadeia global de suprimentos e os desafios de equilibrar segurança econômica e inovação em um mercado cada vez mais volátil. Número 3. A Europa contra-ataca.
defendendo seu mercado de veículos elétricos. A União Europeia impôs tarifas de até 45,3% sobre veículos elétricos chineses para combater subsídios injustos que prejudicam montadoras europeias como Volkswagen, Renault e BMW. Essa medida visa proteger o crescente mercado de veículos elétricos da União Europeia e incentivar a inovação local. Tarifas antidumping adicionais reforçam o compromisso da União Europeia com o comércio justo e a redução da dependência de importações subsidiadas. Alinhada aos Estados Unidos, a Europa busca proteger indústria-chave como automotiva e energia renovável, promovendo práticas econômicas mais justas. No entanto, tarifas mais altas podem aumentar os preços, desacelerando a adoção de veículos elétricos e pressionando as montadoras europeias a inovar e escalar a produção rapidamente. Essas medidas refletem o esforço da Europa para construir uma indústria de veículos elétricos mais resiliente e autossuficiente. Número 2. Remodelando cadeias de suprimentos. O efeito cascata. As tarifas estão transformando as cadeias globais de suprimentos, especialmente nos setores automotivo, tecnológico e de equipamentos médicos. Materiais críticos, usados em sistemas de combustível, engrenagens e dispositivos médicos, agora enfrentam tarifas de até 74,9%, forçando empresas a reavaliar estratégias de fornecimento e aumentando os custos de produção. Globalmente, países como Japão e Coreia do Sul estão ampliando a produção química para reduzir a dependência de importações, enquanto fabricantes dos Estados Unidos exploram a possibilidade de trazer de volta a produção doméstica, apesar dos altos custos iniciais. Essas disrupções impactam tanto as indústrias quanto os consumidores, já que custos mais altos de produção resultam em preços mais elevados. O desafio é equilibrar resiliência econômica e mercados competitivos, redefinindo o comércio global com implicações de longo prazo para setores em todo o mundo. Número 1. O caminho à frente, resiliência e colaboração. Em resposta às crescentes tensões comerciais, os países estão diversificando suas cadeias de suprimentos para reduzir a dependência de importações chinesas. O Japão está investindo pesadamente na produção de semicondutores e minerais críticos, buscando maior autossuficiência em setores de alta tecnologia, como automotivo e eletrônico. Já Taiwan, líder global em semicondutores, está fortalecendo parcerias com nações ocidentais e construindo fábricas de chips nos Estados Unidos e na Europa para mitigar vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Da mesma forma, os Estados Unidos estão expandindo a produção nacional de semicondutores, energia renovável e materiais como lítio e cobalto. Embora essas estratégias aumentem a resiliência, exigem investimentos significativos e tempo para serem implementadas. Os responsáveis por políticas públicas precisam equilibrar protecionismo econômico e colaboração global para garantir estabilidade e impulsionar a inovação em um cenário geopolítico dinâmico. Conclusão: navegando um mundo comercial fragmentado. A guerra comercial entre Estados Unidos e China está reestruturando indústrias globais, desestabilizando cadeias de suprimentos, aumentando custos e desacelerando a inovação nos setores automotivo, tecnológico e energético. As montadoras enfrentam custos de produção crescentes e opções limitadas para consumidores, enquanto problemas nas cadeias de suprimentos ameaçam o acesso a componentes críticos, como semicondutores. O setor de energia renovável também é afetado, com políticas comerciais impactando materiais essenciais, como elementos de terras raras. À medida que as tensões comerciais evoluem, a grande questão permanece: os países conseguirão equilibrar autossuficiência e colaboração global, ou políticas protecionistas acabarão prejudicando o progresso? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.